colocar meu tempo aí para não se perder. Glória a Deus. Deus é bom. Nessa noite eu quero falar para você uma palavra com o tema Pare de duvidar. E você pode estar dizendo, não é para mim, porque eu não duvido, eu sou crente, o pessoal da música pode sentar, obrigada. Você pode estar dizendo assim, nunca duvido, eu sou crente, né? Eu sou fiel ao Senhor, eu creio na palavra, então essa palavra é para aquele outro irmão que eu estou lembrando aqui agora. Eu tenho uma recomendação para você. Mesmo que você ache que não é para você, haja como se fosse, porque é para você. Amém? E eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Você crê que a Bíblia é a verdade? Você crê? Diminuiu os amém. Quando eu perguntei da segunda vez. Eu espero que você creia, porque eu creio. E ela é a verdade, sim. E que verdade é essa que a Bíblia diz, né? Porque a gente vem para a igreja e a gente declara, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, né, todas as coisas naquele que me fortalece, eu creio na palavra de Deus e etc. Mas às vezes você está falando assim que crê, mas em que exatamente que você crê? E eu quero ler aqui para você algumas realidades da palavra. Você não precisa abrir os versículos, mas eu quero te lembrar o que é que a palavra de Deus diz ao meu e seu respeito. A Bíblia diz que nós somos livres do pecado. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós recebemos autoridade para reinar. Diz assim em Lucas capítulo 10, 19: Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Em Romanos 8,37 diz: Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia diz que nós somos ricos. Em 2 Coríntios 8,9 diz: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A Bíblia diz que nós somos curados. Em Mateus 8,17 diz: Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. A Bíblia fala que os sinais acompanham os que creem. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Glória a Deus pelas realidades da palavra. Você crê nessas realidades? Eu creio e eu tomo posse delas todos os dias. Sabe que são versículos muito conhecidos, são verdades muito conhecidas e muitas vezes a gente acaba negligenciando, porque a gente pensa, eu já ouvi tanto isso, eu sei tanto disso que, né, isso aqui é para o novo convertido, é para quem chegou agora. Eu já sei tudo. Ai de mim de pensar dessa forma, e ai de você também, porque eu quero nessa noite te lembrar, te trazer de volta para os princípios da nossa fé. E eu vou te mostrar uma história maravilhosa que a Bíblia tem. Quando a Bíblia ela nos mostra algo, né? Deus ele fala coisas incríveis ao nosso respeito e nós dizemos, nós cremos, é isso aí. Mas depois, às vezes acontece alguma situação, vem uma circunstância e que a nossa atitude, às vezes, não é de quem crê, né? Às vezes a nossa atitude ela não corresponde com as nossas palavras, com aquilo que a gente diz que crê de verdade. E se você puder abrir a sua Bíblia agora sim, lá em Lucas capítulo 1, versículo 5, meu cronômetro sumiu, tá? Lucas capítulo 1, versículo 5, tem uma história muito interessante. Diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias.
Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Pare por aí. Só tem coisa boa aí, né? Ele está falando, né, contando a história de Zacarias e Isabel. Ele era sacerdote. É como se ele fosse, assim, um pastor presidente hoje em dia. Ele era um cara levantado por Deus para fazer a obra do Senhor. Naquela época, ainda na antiga aliança, antes de Jesus vir, as pessoas elas não tinham acesso ao Espírito Santo como eu e você temos hoje. Então, ele que era o representante de Deus para o povo. O que Deus dizia, ele comunicava ao povo, ele era um canal e ele era muito respeitado. Todos os sacerdotes eram respeitados por conta disso, por causa dessa posição de honra diante de Deus que eles ocupavam. E aqui é muito interessante que, além dele falar de Zacarias, que era sacerdote, ele fala também de Isabel. Isabel, ele fala aqui, era uma das filhas de Arão. Ou seja, eles ambos eram de uma linhagem de sacerdotes. A Isabel, ela era, entre aspas, né, como a esposa do pastor. Ela também era uma mulher honrada na sociedade, respeitada. Ela era de uma linhagem muito respeitada, que era a linhagem de Arão. Os dois eram uma bênção. E aqui fala que eles eram justos diante de Deus, viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isso é o que a palavra do Senhor falava sobre eles. Só coisa boa, concorda? Só que, se você for continuar lendo a história, né, e Zacarias ele vai ao templo oferecer sacrifícios e o anjo aparece para ele e fala: Zacarias, você vai ter um filho e ele vai ser João. E aí ele vai falar de João, que João vai ser uma bênção, ele vai abrir o caminho para o Messias. E fala ali, profetiza na vida de Zacarias. E lá no versículo 16, capítulo 1, Lucas 1, 16. O anjo está falando para Zacarias a respeito do filho dele. E ele fala assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito de poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O próprio Deus mandou um anjo para falar sobre o filho do Zacarias, né? Para profetizar, para falar uma boa nova, uma notícia maravilhosa. E como eu perguntei aqui, né? Eu li algumas realidades da palavra para você e eu perguntei: você crê? E você disse que crê. Mas sabe que às vezes alguma pessoa que ela não conhece a palavra, ela não tem o Espírito Santo, nunca recebeu a Jesus, ela não tem intimidade com a palavra, ela pode ouvir essas mesmas realidades e pensar assim: ah, isso daí é conversa, isso daí eu não sei não se é verdade, não sei se eu creio não. Você respondeu com convicção, mas pode ser que uma pessoa que não conheça tanto, né, fique ali meio na dúvida. Mas sabe que é diferente, uma coisa é você ler o que diz ao seu respeito. Outra coisa é Deus mandar um anjo na sua frente, falar uma boa nova maravilhosa. E sabe qual foi a resposta de Zacarias? Lá no versículo 18. Diz assim: então Zacarias perguntou ao anjo: como saberei isso? Porque eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. Veja a dúvida no coração do homem, porque não adiantou o próprio Deus mandar um anjo aparecer para ele, falar para ele a profecia, e ele ainda dizer assim: eu sou velho demais para ter filho. Isso daí, como é que é? Né? Ele falou assim, ele não... Outra reação seria: que bênção, eu recebo, vai ser assim mesmo, a palavra do Senhor se cumprindo na minha vida. Mas não foi isso não que Zacarias falou. Ele ficou meio assim e disse: então, você tá vendo, né? Eu sou velho. Não sei se eu vou ter filho, não. Minha mulher, então... Zacarias, ele teve aquela dúvida no coração dele. E sabe que é até engraçado a resposta do anjo, né? Porque, assim, Deus, ele sempre espera o melhor de nós. E eu tenho certeza que não era o que Deus esperava de Zacarias que ele tivesse aquela dúvida. E lá no versículo 19 diz: respondeu-lhe o anjo:
Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram a visão no santuário. E expressava-se por acenos e parecia mudo. Deus, ele detesta a dúvida. A incredulidade não vem de Deus. Não é o desejo de Deus para a nossa vida. E sabe que uma excelente maneira de saber se alguém crê de verdade ou não é a reação dela diante de situações inesperadas. Zacarias, ele tem certeza que a última coisa que ele esperava ao entrar no santuário para oferecer sacrifício é que um anjo aparecesse diante dele e falasse o que falou. E ele teve uma reação meio incrédula. Você concorda? Não é verdade isso? Sabe que quando você é surpreendido por uma situação boa ou má, qual é a sua reação instantânea? Eu não estou falando de você parar, ponderar, pensar. Não, isso aí é bênção. É interessante que você tenha um tempo para pensar. Mas tem situações da nossa vida que não dá tempo pensar, calma, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui para a palavra. Não, tem situações que você tem que ter uma reação instantânea. Você recebe uma notícia ali ruim e você pensa. Você age rápido. Mas como que você age? O que é que sai de você? O que é que você expressa naquele momento de surpresa, aquele momento inesperado? Sabe que Deus, ele odeia a incredulidade e ele não aceita a dúvida na nossa vida. Por quê? Porque a incredulidade e a dúvida abrem portas para que o diabo toque em áreas da nossa vida. E não é isso que Deus quer. A palavra fala que os planos de Deus a nosso respeito, eles são bons, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É por isso que a incredulidade e Deus são incompatíveis. Não dá para você dizer que crê e na hora que a coisa aperta, você tem uma reação de incredulidade. Você dizer, eita, esse diagnóstico aqui, pelo jeito, é isso aí. É o meu fim. Chegou o meu momento de ir, né? Não. O que é que você vai dizer diante de uma situação inesperada? Tem que sair fé de você. Se você diz que crê, se você recebeu essa palavra e se você vive essa palavra, a sua reação instantânea precisa ser correspondente com a sua fé. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe que você só pode segurar o escudo da fé com firmeza quando você tem convicção daquilo que Deus diz ao seu respeito sem fingimento. Porque se uma pessoa qualquer te perguntar se você crê na palavra e você diz que crê, é uma coisa. Agora, na hora que a situação aparece na sua vida, ou você segura com força para combater aquilo que vem ao seu encontro, ou você vai ser derrubado por aquilo. Não tem meio termo. E quando você anda em dúvida, quando você não tem certeza absoluta daquilo que você crê, é muito fácil das coisas de fora conseguirem atingir a sua vida. Sabe que Paulo, ele fala sobre a fé sem fingimento, né? Quando ele manda lá a carta para Timóteo, ele fala que Timóteo tem uma fé sem fingimento. Se existe uma fé sem fingimento, é porque existe também uma fé fingida, concorda? E eu espero que eu não tenha essa fé fingida. Mas sabe que nós podemos fortalecer a nossa fé. Sabe que a nossa fé, você não precisa viver no mesmo nível de fé que você está vivendo há 10 anos.
Essa não é a vontade de Deus para a sua vida, porque a Bíblia fala que a vida do crente é de fé em fé, não é na mesma fé. É de fé em fé, de glória em glória. Os desafios de hoje são uns, de amanhã são outros. Não adianta você usar a fé de ontem para lidar com as circunstâncias de hoje. Mas para isso você precisa fortalecer a sua fé. Porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Ele quer atacar a sua vida mesmo. Ele quer te derrubar mesmo. E aí, você vai estar segurando o escudo com firmeza? Ou você vai estar despreparado, desprotegido? Com a guarda baixa, quando a circunstância vier sobre a sua vida. Jesus, ele falou, né? No mundo tereis aflições. E a gente pensa, pronto, no mundo tereis aflições. Quando a aflição chega, a gente diz, foi Jesus que falou. No mundo tereis aflições, então vem a aflição. Né? Tem crente que é assim. Mas eu sei que você não é desses. Quando a aflição vem, você diz, Jesus disse que no mundo teria aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele já venceu. Se ele venceu e o nosso espírito é o mesmo, eu posso vencer também as aflições que vierem contra mim. Até porque as que ele teve que lidar foram até um nível que eu espero que eu e você possamos chegar um dia, porque nós somos capazes disso. Ele mesmo já disse isso. Mas como que você pode fortalecer a sua fé? Eu anotei aqui 4 passos bem simples, mas que fazem toda a diferença na vida do crente. Que são, o primeiro é alimentar-se da palavra de Deus. Sabe que se você não tem comunhão com a palavra de Deus, se você não gasta um tempo em devocional com o Senhor, se você não tem intimidade com a palavra dele, como é que quando a aflição vier, você vai rebater com a palavra se você nem lembra o que a palavra diz? Fica aí a dica. Então, alimentar-se da palavra de Deus diariamente faz com que a nossa fé seja fortalecida. É como um remédio. O remédio, o médico prescreve um medicamento e ele diz, olha, tem que tomar de 12 em 12 horas. Eu tive pouco tempo atrás um siso inflamado, o dente, né, lá, aquela bênção. E quando aquele negócio inflama, é antibiótico, é um monte de coisa, fiz um tratamento e a dentista falou assim, você não pode falhar no antibiótico. E eu acho que era de 12 em 12, e depois tinha outro remédio que era de 8 em 8. E eu ficava maluca fazendo cálculo com as horas, porque eu não podia deixar de tomar, porque antibiótico tem isso, né? Se você fica assim meio, não é muito diligente, ele perde o efeito, aí depois tem que ser um mais forte e vira uma bola de neve. A palavra de Deus deve ser da mesma forma. É incrível que para coisas naturais a gente se preocupe e é diligente e não pode faltar e põe despertador, que é para não esquecer. Mas a palavra de Deus, no primeiro compromisso que aparece, não, então deixa para lá, hoje a gente pula, não vai ter problema nenhum, não vou estar perdendo nada, já li a Bíblia ontem, o que é que tem, né? O que é que tem? Não tem nada demais. E é assim que, como o nosso pastor fala, né? O diabo ele só quer uma unha, só quer um trisquinho de nada, para ele poder colocar a mão e te puxar para baixo. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. O segundo passo para nós fortalecermos a nossa fé é meditar na palavra. É passar o seu dia lembrando do que foi. Será que você chega na quinta-feira e lembra da palavra de quarta? Ou você passa o dia trabalhando, fazendo as coisas que nem lembra que você foi para a igreja no dia anterior? Será que chega na segunda-feira? Imagina, você vem para um culto de ceia, recebe uma palavra maravilhosa, e ceia com os irmãos e aquela coisa, se emociona, e chora e cai, e não sei o quê, e pula e sua aqui no louvor. Aí vai para casa e esquece do que passou há 2 horas atrás. É impressionante. Nós não podemos deixar isso acontecer. A gente precisa meditar, ruminar a palavra que é pregada e que nós lemos, que nós nos alimentamos diariamente. Outro passo para fortalecer a nossa fé é você praticar aquilo que medita. Porque não adianta você saber a palavra de trás para frente, de frente para trás, na ponta da língua, se você não vive de acordo com aquilo que você tem aprendido, se você não vive de acordo com o que o Senhor ensinou para a sua vida.
o próximo passo é orar em outras línguas. Sabe que quando Jesus ele foi, né, ao Pai, quando ele ressuscitou, quando ele deixou aqui as instruções para os discípulos, ele disse: eu vou, mas eu vou deixar um ajudador, o mesmo Espírito, do mesmo tipo, um outro do mesmo tipo que eu, vocês não estão sós. E a oração em línguas, ela faz com que a gente fortaleça a nossa fé, porque ela nos traz para mais perto. Quando você está sintonizado ali na mesma frequência que o Espírito Santo, você está andando na rua, está ali orando em línguas, e aí de repente ele fala: entre por outra rua. Gleison já contou a história dessa aqui, que o exemplo dele, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu fiz. Que o Espírito Santo diz para ele: entre na outra rua, não vá por aí não. E ele diz: poxa, coisa da minha cabeça, não foi ir, foi assaltado. Então, a oração em línguas previne essas coisas, porque ela te deixa mais próximo do Espírito Santo. Amém? Eu quero chamar o Ministério de Música, por favor. Sabe que o tempo, minha gente, corre, né? Aqui, infelizmente, a gente ainda não está na glória, a gente está submissa ao tempo. Existem atitudes, e eu quero frisar bastante esse ponto, que eu falei sobre praticar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós meditamos. Sabe que, da mesma forma que a fé ela tem ações correspondentes, a dúvida, ela também tem ações correspondentes. E é muito fácil e muito sutil da gente cair nesses pensamentos de dúvida. Sabe que, às vezes, vem uma notícia para você, como eu falei, né, do diagnóstico. Chegou um diagnóstico ruim na sua vida. E aí você pode dizer assim: é o diagnóstico, né? O médico é o profissional. Quem sou eu para não aceitar aquilo que ele está falando? Então, é o diagnóstico mesmo, eu acho que eu vou ter que aceitar isso. Essa é a ação da dúvida. A dúvida vai ser muito rápida. Ela vai chegar como uma sugestão muito natural na sua vida e na minha vida. Porque ela chega na nossa mente assim, bem de leve. Não, é natural, é a lei, né, da física, né, a medicina. Um diagnóstico ruim chegou na sua vida, então é isso aí que eu vou ter que aceitar. Mas sabe que a fé, ela também tem uma ação correspondente. Quando o diagnóstico chega, o que é que a fé diz? Eu já sou curado. Isso aí vai ser só uma aflição. Que Jesus falou, realmente teremos aflição, mas eu já sou curado. Eu vou passar por isso que eu nem vou sentir. A fé é assim. Agora, qual que é a reação que eu e você temos tido diante de situações inesperadas? Sabe que a dúvida diz assim: será que eu vou conseguir aquilo? Aí eu queria tanto e eu tô sonhando tanto, mas eu acho que não vai dar não. A fé, ela diz: já é. Você colocou aquilo diante do Senhor? Já é. Toma posse. A fé é assim, já é e acabou. A fé, ela não deixa espaço para dúvida, não. É aquela velha história do muro, né? Não sei se alguém aqui não ouviu essa história do muro, mas ela é bem alinhada com a palavra, né? É uma parábola dos tempos modernos. Que ela diz que de um lado estavam os anjos e Jesus e Deus, e do outro lado do muro estava o diabo. E a pessoa estava em cima do muro. Ela não sabia, assim, estava na dúvida, né? Não sabia para que lado ia. E do lado do bem, vamos dizer assim, estavam os anjos e estava Deus dizendo: venha, venha para cá, venha, venha, venha. E do outro lado o diabo estava caladinho. E a pessoa olhou para um lado, olhou para o outro e disse para o diabo: você não vai tentar me convencer não de ir para o seu lado? E o diabo disse: o muro já é meu, a dúvida já é dele. Então a fé, ela não abre espaço para a dúvida. A fé é quando eu coloquei no meu coração e o propósito está alinhado com o Senhor. Já é, acabou, já foi. Não existe dúvida, não existe segundo pensamento, não tem plano B com Deus, não. Quando Ele diz que é e acabou. Agora você tem que ser firme, porque as circunstâncias vão se levantar, as propostas do outro lado, da concorrência, vão dizer assim: não, mas veja bem, não
assim não. É como o diabo falou para Eva lá no Éden, né? Não, olha, coma aqui a fruta, não é assim como Deus falou, não. Você vai ser como ele se você comer. Se Eva fosse esperta, ela tinha dito, então coma aí primeiro, né? Mas Eva se deixou ouvir pela dúvida, né? Não, não é bem assim, não. Não, você tem que estar firme. A fé, ela é firme. Sabe que a dúvida, ela pode dizer assim, olha, eu acho que mês que vem as contas vão estar apertadas. Mês que vem eu acho que vai faltar. A dúvida, ela sempre... A dúvida nunca é uma certeza. A dúvida não é assim, vai faltar. A dúvida é assim, eu acho que talvez vai faltar mês que vem. A fé, sabe qual que é a atitude da fé que combate isso? É dizer assim, esse mês e sempre o dízimo é minha prioridade financeira. Por quê? Por que eu coloquei o dízimo aqui? Eu faço questão de falar disso. Porque o dízimo é um princípio que quando você pensa duas vezes e quando você abre espaço para dúvida, não, eu não precisa dar 10%, né? É o quanto eu quiser. É 5, é o que sobrar, né? Quando você abre esse espaço dentro de um princípio tão importante, você está abrindo as portas para o diabo tocar na sua vida financeira. E isso é muito sério. E eu não posso deixar de incluir isso em atitudes de fé. Sabe que quando a falta vem, quando a falta bate na sua porta e a dúvida vem, será que mês que vem vai faltar? Você diz, não, meu dízimo está aqui, aconteça o que acontecer, eu não abro mão dos princípios do Senhor para a minha vida. Sabe que a fé, ela tem ações correspondentes, mas é engraçado que esse versículo a gente diz, a fé tem ações correspondentes. Até parece que a fé é um ser que vai tomar uma atitude por você. Mas quem tem que tomar a atitude de fé sou eu e você. E muitas vezes essa atitude de fé, ela vai contra todas as circunstâncias que estão acontecendo em nossa vida. Sabe que muitas vezes vão passar de fé. Agora, fé verdadeira baseada na palavra. Muitas vezes uma atitude de fé é todo mundo dizer ao seu redor, isso aí é loucura, isso daí é impensado, você está fazendo. Mas quando você tem certeza, e certeza não é emoção, certeza não é um pensamento que te faz feliz, a certeza da fé é uma certeza em Deus, que é corroborada no seu espírito, é algo que está firme dentro de você. Você consegue dar aquele passo e você, através da fé, vai colher os frutos de ouvir ao Senhor e de andar conforme aquilo que Ele colocou para a sua vida. Sabe que nós não podemos ser negligentes e talvez você diga, essa palavra é simples demais e é muito básica, eu vim aqui para ouvir uma palavra poderosa. Deixa eu te dizer, essa é a palavra que salva a sua vida, que te mantém firme no Senhor. Sabe por quê? Porque quando aquele dia chega, ou você tem fé ou você não tem. Ou você decide não abrir espaço para dúvida, ou você já sabe. Sabe que lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, se você puder abrir. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Você crê que você é filho de Deus? Você crê na palavra? Lá em Romanos 8, 17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele que sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meu irmão, você diz que crê que é filho de Deus, e eu creio que eu sou também. Mas a salvação por si só, ela é a garantia da vida eterna, ela é muito boa. Ela é um presente que nós não poderíamos comprar. Mas com a salvação vem muitas coisas ainda nessa vida que nós podemos desfrutar.
E a palavra garante isso. Sabe que com a salvação nós podemos desfrutar da saúde divina. Nós podemos requerer os nossos direitos. Sabe que quando você vai fazer uma compra e aquilo veio quebrado, danificado, e você quer ir lá trocar, você chega na loja e eles dizem, não, a gente não troca não. Você sabe que é seu direito trocar o bem danificado. Você vai atrás dos seus direitos. Você diz que vai processar, você diz que tem uma lei, você não perde seu dinheiro não. Mas sabe que nós precisamos requerer os nossos direitos de acordo com a palavra. Quando Jesus, ele morreu e ressuscitou por nós, ele nos deu uma herança, um pacote completo, onde não falta nada. Não falta provisão, não falta prosperidade, não falta saúde, não falta alegria, não falta disposição, não falta nada. Por quê? Porque nós somos herdeiros com Cristo. Não existe uma herança melhor do que essa. Mas muitas vezes nós temos desperdiçado. A gente só pensa assim, quando eu morrer eu vou pro céu. Acabou. Quando eu morrer eu me livro desse fardo que é essa vida. E aí eu vou descansar na eternidade. Esse não é o pensamento correto. Porque não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida hoje é que você viva reinando em vida. Não é reinando na eternidade. Na eternidade a gente vai reinar também. Mas nessa vida é o desejo dele que nós possamos desfrutar daquilo que ele tem para nós de acordo com a sua palavra. Você pode ficar de pé? Vamos adorar ao Senhor.